Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. E vamos continuar, né, com os nossos temas voltados para quem é profissional de poli. Mas a grande pergunta é, né, antes da gente começar o nosso tema, quem pode dar aula de poli? Quem pode ter um estúdio de polidense? É só quem pratica? Na verdade, não. Claro, a grande maioria das pessoas que procuram montar um estúdio são pessoas que já têm contato com a modalidade. Mas assim como qualquer profissão, você pode, ter o seu negócio no poli. Nós temos duas situações aí. Nós temos uma, eu sou empreendedora e eu quero investir num negócio diferente. Eu quero investir no Polidense, que é um negócio lucrativo, é um negócio que você tem, não precisa de muito investimento para você começar. É um negócio que você tem várias possibilidades de ganho dentro da modalidade, né? E é um negócio que está em crescimento, né? Tem cada vez crescido mais aí no Brasil. E dá um retorno muito bom quando você sabe trabalhar, lógico. Então, às vezes você é empreendedor e quer montar o seu estúdio. Então, com pouco investimento, você quer investir em algum negócio. E aí você pensa na possibilidade do poli. E aí, com pouco investimento, você monta seu estúdio. Tá, Karen, mas e aí? Eu não sou praticante, como que eu vou dar aula? Posso fazer um curso? Até pode, se você tem interesse, pode. Tem que ser uma formação completa que te prepare para que em poucos meses você já comece. Não que você vai ensinar coisas difíceis. A minha formação, ela prepara o aluno para ele começar o quanto antes, tá? Por quê? Porque ele já tem aulas prontas. E existe uma metodologia progressiva que começa do zero. Mas, cara, eu não tenho interesse em dar aula, mas eu quero investir nesse negócio. Eu posso? Pode. Existem muitos profissionais qualificados que estão aí, no mercado, muitas vezes sem trabalho. Por quê? Porque eles não querem montar o estúdio deles, mas eles vivem dando aula em outros estúdios. Então você pode contratar esses instrutores que possam dar aula para você, mas claro. Precisa fazer um contrato de trabalho para você ter sua segurança. Precisa você saber referências desse profissional, né? Para não ter nenhum tipo de problema. E você saber principalmente qual é a formação dele, aonde ele se formou, né? Porque se ele só fez um cursinho de intensivo ou disse que se formou com alguém, procura ver o certificado se realmente ele é formado, tá? Eu já tive problemas com isso, de pessoas que começaram a dar aula em escolas falando que foi formado por mim e nunca fez curso comigo. Então, tem que saber certinho, ver o certificado, sabe? De repente, procurar o profissional e perguntar: essa pessoa ela é formada mesmo com você? Isso é muito importante, tá? Aí sim você pode ter profissionais com excelência que trabalham no seu estúdio e fazer aí o polidense um negócio lucrativo para você. Tá, e existe uma outra possibilidade. Pessoas que já trabalham na área do esporte, da dança, né? Ah, eu sou educador físico, mas a academia está saturada, a gente não é valorizado, então eu queria investir num outro negócio. E eu penso no polidense. Legal. Ah, eu sou professora de dança, e tal, mas também não me sinto tão valorizada só com a modalidade que eu atuo. Que tem danças que tem muitas pessoas que dão aula e elas não são danças que muitas vezes são muito valorizadas, tá? Então, a mensalidade é baixa, tal. Então, de repente, essa pessoa ela quer investir no poli também, para agregar, para acrescentar, tá? Então, esses profissionais que trabalham com ginástica, com dança, educadores físicos, eles podem se tornar instrutores de poli, mesmo que eles nunca tenham praticado poli. Mas é lógico, eles têm que fazer uma formação antes, né? Então, eles vão fazer uma formação profissional. A minha formação, ela prepara em poucos meses. Prepara. Por quê? Porque vão ter as aulas prontas, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer uma formação, porque senão não tem como dar aula, né? Mas vai ser um pouco fácil, porque você já trabalha na área de esportiva, né? Na área da dança, na área corporal, então não vai ser tão difícil, certo? E tendo o curso completo, você vai ter todas as bases que você precisa para ser um ótimo instrutor e ter o seu negócio. Ah, eu quero abrir um estúdio, então. Um pouco investimento, uma barra, duas, e tendo um espaço, você já pode abrir, né? Então é isso. Vamos ao nosso tema. Aqui eu só quis falar sobre isso
porque me perguntam bastante, né? E eu não queria gravar uma aula só sobre isso, porque não tem muito o que falar, né? A gente pode ter um dia uma aula falando sobre o mercado do pólio, mas, enfim, a princípio, isso daí é só respondendo a perguntas de algumas pessoas, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um grande erro que as pessoas que dão aula, que têm estúdio, cometem. E isso prejudica muito o resultado, né, de atrair novos alunos, que é com relação a postagens em rede social, a ter rede social do estúdio, tá? E não saber como utilizar essa ferramenta valiosíssima. No meu curso de formação, eu tenho várias aulas, eu não lembro se são, acho que são 8 aulas, se eu não me engano, 5 ou 8 aulas, que a gente fala só nisso, a gente aprofunda mesmo, aulas práticas, inclusive, ensinando como é que faz. Porque assim, a rede social, ela é uma vitrine para a empresa, para o seu negócio, tá? Independente de ser no Poli ou não, ela é uma vitrine. E se você não monta uma vitrine muito bem montada, você não vende, né? Imagina você passa numa loja e você vê uma vitrine toda desorganizada, que tanta informação e não passando informação nenhuma. Você não vai comprar. Você não vai entrar nessa loja e comprar. É a mesma coisa. A rede social, ela é uma vitrine e você tem que saber como você estruturar a sua rede social de modo que ela apresente a sua marca de forma positiva, tá? E hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiro, o grande erro da maioria dos profissionais de pole dance é utilizar a rede social do estúdio para postar coisas pessoais, tá? Então fica uma bagunça ali. Fica uma bagunça. Eu posso postar no meu story, de repente, o meu dia a dia é diferente. Aí você postou no story, você, sabe, tipo, principalmente quando é a rede social do profissional, tá? Então tem uma diferença aí. Eu tenho a rede social do estúdio e eu não tenho um estúdio, eu tenho uma rede social profissional como instrutora, tá? Aí eu posso postar meu dia a dia ali no story. No caso do estúdio, o que eu posso fazer no story é de repente postar o dia a dia da instrutora, das instrutoras que tem no estúdio. Pode também, porque é uma coisa que vai ficar 24 horas ali. Agora, no feed, aí é outra coisa, tá? Eu vejo muito, muito mesmo. O estúdio postando coisas do estúdio e de repente coisas em casa, fazendo comida, fazendo não sei o quê, passeando com o marido, um meme com o marido. Gente, isso daí vai afastar ou atrair a audiência errada. Porque às vezes você tem muitos seguidores, tem muito engajamento, ou seja, muitas curtidas, muito engajamento mesmo nos posts. Só que você não atrai novos alunos. Você não acha que tem coisa errada aí? Faz com que você converse da forma errada com os seus alunos, as pessoas que você gostaria que se tornassem alunos, tá? Então, primeiro, você vai estruturar a sua rede social do estúdio somente com coisas do estúdio. Ponto. Segundo, através de uma pesquisa, você vai ter que identificar quem é seu público, tá? Primeiro, você vai ter que definir quem é seu público, com quem você quer trabalhar. Você quer usar essa vitrine para atrair que tipo de público? O público iniciante, pessoas que nunca praticaram pole, que você quer atrair para o seu estúdio, você quer atrair, de repente, pessoas que já praticam pole, você vai trabalhar com atletas, com pessoas mais avançadas e trabalhar como centro de treinamento. Você quer trabalhar com mulheres da terceira idade, de repente, para trabalhar a autoestima? Você quer atrair um público mais voltado para o sensual, para o exótico ou mais para o esporte? Você vai ter que identificar o que que você quer trabalhar, qual que é a sua, é, o seu perfil, tá? E as pessoas elas vão muito pro perfil do professor. Às vezes, que nem, por exemplo, eu sou do esporte. Se eu ficar colocando coisas do exótico, eu até posso colocar, porque eu sou instrutora, mas não é o público que eu vou querer atrair, porque eu dou esporte, entendeu? Mas coisa ou outra eu posso até postar, não tem problema. Mas eu tenho que definir e direcionar
a maneira com que eu posto para atrair o público que eu quero, certo? Segundo, eu tenho que identificar se o público, as pessoas que estão me seguindo são pessoas das quais eu quero atrair para mim. Para isso, se eu não tenho, eu vou ter que construir uma audiência através dos posts que eu vou fazer a partir de agora, tá? Então tá tudo errado na minha rede social, não tem problema. A partir de agora, eu vou começar a postar conteúdos que falem com o público que eu quero atingir, tá? Porque de nada adianta eu querer um público que nunca praticou pole, tá? Eu quero esse público para mim. E eu postar só coisas avançadas. Aí eu não vou atrair esse público, exceto se eu queira atrair atletas profissionais. Aí eu vou postar um conteúdo só avançado. Aí eu vou atrair o público que eu quero, entende? Então tem que ter coerência no que você posta e quem você quer atrair, certo? Esse é o primeiro passo. Então você identificou o que você quer, quem você quer atrair. Você, através de algumas pesquisas, e isso eu dou na formação, tá? Aí tem o passo a passo, como é que você faz. Através dessa pesquisa, eu vou saber quem é o público que eu estou atraindo, tá? E aí depois vem as postagens. Primeiro, essa coisa de você postar. Um dia eu posto trocentas coisas. Aí daqui um mês só eu vou postar. Não. Assim como no treino, para você ter resultado, tem que ter constância. Assim também é na rede social. Tem que ter constância. Ou seja, eu tenho que postar todos os dias, pelo menos 6, 5 dias na semana. Que seja. Por quê? A sua audiência, quando ela cria o hábito de visitar a sua rede social, porque ela sabe que todo dia vai ter coisa nova, então ela vai criar esse hábito. Então você vai prender a atenção da sua audiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente a nossa audiência a gente chama de público frio. O que é público frio? É um público que já pensou em fazer o pole, tá falando em pessoas que nunca fizeram. Já pensei. Porém, é algo que eu nunca me programei para fazer. Pode ser que seja lá no futuro distante. Eu penso em fazer, eu tenho vontade, mas eu não é ainda algo que está ali próximo ao que eu vou fazer, na minha programação. Eu vou fazer mês que vem. Não, não tá. É o público frio ainda. Só que você pode aquecer esse público. E quando você posta todos os dias, você prende a atenção da audiência fria e a partir das postagens, ela começa a se conectar mais. E ela começa a gerar o desejo de começar o quanto antes. É a mesma coisa que os algoritmos das redes sociais. Quando você faz uma busca por um determinado assunto, de repente vem uma enxurrada desse mesmo assunto a todo momento. Por quê? Porque é algo que você se interessou, mas não necessariamente você quer tomar a decisão de comprar agora. Só que aí o algoritmo te manda um monte de conteúdo para você tomar essa decisão. E você começa a ter tanta informação sobre aquilo que aquilo vai pintando o desejo de você adquirir mais rápido. E você acaba comprando. Assim também é a nossa rede social. Quanto mais você posta, mais você gera conexão à pessoa que está lá assistindo a sua audiência. E de público frio, ela se torna um público quente, que é o público que vai acabar te procurando e fazendo aula com você, se matriculando no seu estúdio, tá? Então, esse é o motivo pelo qual é muito importante você postar todos os dias. E aí nós temos os tipos de postagem, tá? Então, isso eu estou falando, claro, no curso eu dou tudo aprofundado, mostrando, tá? A gente tem métricas, a gente tem planilhas, e tudo isso eu coloco disponível para os alunos terem, para eles fazerem, colocarem em prática, tá? Aqui eu só estou dando uma aula mais aprofundada, para vocês saberem a importância, para vocês se conscientizarem que muitas vezes vocês não estão tendo resultado porque falta esse conhecimento, falta aplicar ah, o conhecimento da forma correta. E a partir daí, quando vocês entrarem no curso, vocês vão ter algo muito mais profundo e com material didático, tá? A rede social, ela tem várias ferramentas. Então, por exemplo, Instagram. O Instagram tem Story, tem Reels, tem Lives, tem feed, né? Postagem do feed, tem carrossel. E você tem toda uma planilha no curso para você utilizar todas essas ferramentas
de modo que elas gerem resultado para você, tá? Além disso, você tem os tipos de posts. Por exemplo, tem gente que 90% da rede social é meme e coisas engraçadas, é entretenimento. Gente, isso não vai gerar aluno. Gera engajamento, gera like, mas não gera novos alunos, porque não mostra a tua autoridade, tá? Então, assim, mas eu gosto de postar um meme, uma coisa divertida. Meu, isso daí coloca um dia só uma postagem aleatória ali para dar uma quebrada na seriedade do negócio. Tudo bem, é legal, mas não pode ser majoritário. Os conteúdos que têm que ser majoritários são conteúdos que mostrem a autoridade e a seriedade do seu estúdio, entendeu? Porque aí isso vai gerar valor. Então, temos conteúdos educativos, temos provas sociais, que é uma das coisas que mais atrai, tá? Por que atrai? Porque são pessoas que estão dando depoimentos, são alunos que estão dando depoimentos da transformação que tiveram depois que começaram a fazer aula no seu estúdio. E muitas vezes as pessoas vão se conectar demais. Por exemplo, de repente você faz um post de uma prova social de uma aluna que ela está acima do peso. E aí, uma pessoa que está acima do peso, que acha o pole lindo, mas acha que ela tem uma grande objeção, que ela não pode fazer porque ela está acima do peso, quando não é verdade isso. E aí, quando ela vê uma postagem de uma prova social de uma aluna que teve uma transformação e que está acima do peso, mas faz lá pole, ela vai falar, nossa, ela vai se identificar com a pessoa. Prova social faz pessoas se identificarem porque ela vai se conectar com aquela pessoa, com aquela prova social, porque ela fala, nossa, se ela que está acima do peso faz pole, eu também posso. Então vai quebrar uma grande objeção dela, que ela não começou ainda a fazer aula com você, porque ela acha que ela acima do peso não pode. Assim também uma pessoa de terceira idade, enfim. Quando você põe uma prova social ali, você quebra muitas objeções, tá? Tá, outro tipo de postagem, bastidores de aula. Então a pessoa, porque assim, o que vende é o desejo da pessoa, não vende no racional, vende quando você conecta o desejo da pessoa ou a dor, né? Então ela vai olhar aquele post dos bastidores, ela vai ver, ela vai querer fazer parte. E também o pertencimento, né? Que é um gatilho mental incrível. Ela quer pertencer àquele grupo de mulheres empoderadas que faz pole. Então, quando ela vê os bastidores de uma aula, você vai fazer com que ela tenha essa vontade de pertencer. E o pertencimento também é uma das coisas mais que atrai mais uma venda, um público, um novo aluno, é essa conexão do pertencimento, tá? Além disso, tem os stories, que são. Você pode colocar, fazer um storytelling de um dia a dia de um estúdio, de uma professora. Eu estou dando ideias aqui aleatórias, mas tudo isso, na aula você aprende como programar, para você ter já uma programação durante o mês inteiro, tudo organizado, para que você possa ter uma produtividade maior. E isso facilitar também a sua criatividade para você poder fazer esses posts. Porque às vezes você tem a rede social e você deixa tão perdido e aleatório que não é produtivo, que acaba não dando resultado, né? E por isso que você às vezes posta, às vezes não posta, porque não dá tempo, porque você não sabe fazer a gestão do seu tempo de forma, da forma correta, e aí você não tem tempo para nada. Quando você olhou para trás, o dia já acabou, tá? Então, essa aula aqui é para mostrar para vocês que o grande erro, e se você está cometendo esse erro, nunca é tarde para você corrigir um erro, tá? Se você está corrigindo o erro de você utilizar a rede social de forma amadora, é por isso que você não está tendo resultado. Porque a rede social dá muito resultado. Eu até fiz a aula agora, eu gravei a aula sobre isso e eu dei um exemplo, né? Porque depois a gente tem a parte das métricas e eu vou falar sobre elas. Teve um post que eu fiz, meu, deu 105 novos seguidores. E o novo seguidor é muito importante, porque são 105 novas possibilidades de um novo aluno, de uma nova venda. Depois que você faz tudo organizado, tudo que você vai postar diariamente,
as postagens, os tipos de postagem, fazer essa postagem de forma constante todos os dias, tá? Depois disso, você vai ter que fazer uma coisa chamada métricas, que também no meu curso tem a planilha de métricas. O que que você vai fazer? Você vai pegar todos os posts ali e você vai conferir qual deu mais resultado. E quando você percebe, identifica que um determinado post, um determinado tipo de post deu mais resultado, gerou novos alunos, novos interesses, transformou muitos que eram público frio num público quente, você pode replicar. Não que você vai repetir a mesma postagem, mas você vai fazer uma postagem parecida com essa, que tenha o mesmo perfil, que tenha o mesmo estilo, que utilize. Você pode de repente pegar uma postagem parecida com essa e tentar usar uma outra ferramenta do Instagram para você postar. E aí você vai fazer uma postagem mais assertiva. Então, quando você metrifica, você compara e você vê qual tipo de postagem deu resultado e qual não deu, você começa a fazer postagens muito mais assertivas e que deem muito mais resultados. Dessa forma, é impossível você não atrair novos alunos do seu estúdio, fazendo a coisa da maneira certa e da forma profissional. Certo, gente? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que de repente seja para conscientizar vocês que estavam fazendo da maneira errada e pode arrumar, pode fazer da maneira certa. Vocês vão ver como não tem como não dar resultado. Vocês vão atrair muito mais alunos para vocês, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, comenta e compartilha para outras pessoas, outros profissionais que precisam desse conhecimento também. Ok, gente? Muito obrigada e até a próxima.